Sejam bem-vindos, então, caríssimos frequentadores deste canal. A gente vai, então, dar hoje início à aula dos pecados capitais. E hoje a gente vai começar, então, com o vício da preguiça. Bom, o vício da preguiça, tá? É um vício um tanto quanto diferente, um tanto quanto específico para a gente se debruçar aqui por inteiro. É porque ele vai abarcar muita coisa. E não dá para discutir numa pequena aula introdutória e também até mesmo com dicas e passo a passos de coisas que a gente pode estar implementando no nosso dia. Simplesmente não dá, tá bom? Mas prometo que a gente vai tentar se debruçar da melhor maneira possível e principalmente também dirigir as nossas ações, né, para tentarmos neutralizar esse problema, né? Que é tão comum no nosso dia, comum para mim, comum para você, comum para todo mundo, e tentarmos então aniquilar, né, esse problema da preguiça ou também da assídia, tá? A gente vai falar um pouquinho das duas, tá bom? Bom, vamos lá. O que que seria então a preguiça? Tá? O que que seria então a preguiça? Tá? A preguiça é uma espécie de aprovação das coisas mundanas. Tá? A preguiça é uma certa aprovação das coisas mundanas. Tá? A assídia já é um tédio, né? Já é um tédio em relação aos bens espirituais. Por isso que elas se correlacionam, tá? Por isso que a assídia e a preguiça normalmente são comentadas de uma maneira bem conexas entre si, tá? Porque são duas coisas que realmente se parecem, mas que não são iguais, tá? Às vezes, por exemplo, a preguiça pode ser um problema fisiológico. Tá com falta de vitamina, tá com falta de nutriente aí no corpo. Você pode estar fazendo moleza, pode estar fazendo moleza. Então, assim, não é assídia. Assídia já é uma coisa diferente, né? E que leva também à preguiça, né? Em outras palavras, a assídia também pode ser chamada de uma certa maneira, assim, de a tristeza de buscar a santidade, de tristeza de buscar os bens espirituais, né? A gente vê a santidade como algo legal, a gente vê e entende que os sacramentos são necessários, mas a gente enxerga aquilo que custa, né? Aquilo que custa fazer, quer levantar, quer rezar, quer participar dos sacramentos, quer se confessar, quer fazer tudo aquilo lá como algo profundamente triste, melancólico, né? E isso seria uma tristeza, uma preguiça espiritual, tá? Então, assim, a preguiça, né, é uma espécie de aprovação das coisas mundanas e a assídia seria uma espécie de tristeza em relação aos bens divinos, aos bens espirituais. Tudo bem? Bom, em relação aos sintomas, né, da preguiça e da assídia, a gente consegue ver isso de duas maneiras bem interessantes. Primeira, preguiça e a própria assídia, elas vão se correlacionar de uma maneira bem de dois polos, né? De que maneira? Primeiro, a pessoa ela vai estar muito distraída, completamente desconexa da realidade. De que maneira? Tudo vai estar sendo muito grande para ela. De que maneira? No estudo, aconteceu alguma coisa, se distrai e aí perde totalmente o foco. Na oração, apareceu algum vento na janela, a pessoa imediatamente vai olhar para a janela, aí se perder inteiro na oração, não vai estar concentrada, não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir basicamente focalizar, né? Não vai conseguir colocar o foco dela numa ação, tá? Justamente por isso que é um vício que vai te deixar distraído, né? Se você estiver na frente do celular, você vai estar entediado. Se você estiver de pé, o que que você vai fazer? Você vai querer procurar ficar sentado. Se você estiver sentado, você vai querer procurar andar pela casa inteira. Quem aqui não conhece uma pessoa assim, né? Principalmente, por que não olhar para nós mesmos, né? Eu também sou assim, né? Então, assim, é um vício que quando você tá de pé, você quer ficar sentado. Quando você tá sentado, você quer perambular pela casa inteira, né? É algo assim que te deixa inquieto, 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 tá? Algo que te deixa inquieto, tá bom? É um vício bem enfadonho, né? Porque ele vai fazer você pensar da seguinte maneira: putz, vida, eu podia estar fazendo isso, né? É um vício que te faz pensar nas ações que você poderia estar fazendo, né? No bem que você poderia buscar fazer para as outras pessoas, mas que você não está. Também vai pensar e vai te transmitir algo muito, muito, muito sagaz. É muito comum, né, do vício capital da preguiça, que é o seguinte: te transmite uma desesperança na oração.
porque ela vai começar a fazer que você pense que a sua oração é infrutífera. A sua oração agora ela é infrutífera, como se você estivesse clamando as orações a um Deus que estivesse surdo, né? Minhas orações não surgem efeito. E você começa a ficar decepcionado com a sua própria vida de oração, que é muito comum do vício, da assídia, da preguiça. Tudo bem? Bom, vamos lá. A preguiça, então, ela é de fato uma apatia em relação às coisas de Deus. Beleza, tudo bem. Mas e aí, o que que a gente pode fazer então? Primeiramente, antes de tudo, a gente pode fazer algo muito interessante que você pode estar fazendo na sua casa, tá? Que é o quê? Que é um método socrático. Tá? O método socrático, ele é um método que, como o próprio nome sugere, veio lá do Sócrates, tá? E que basicamente consiste naquela frase dele: uma vida que não é examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida, tá? Puxando aqui a citação do livro para eu ler para vocês, que é o seguinte: ele mesmo ia pela cidade fazendo perguntas para as pessoas a fim de ajudá-las a examinar quais eram as coisas verdadeiramente importantes na vida e até que ponto as pessoas as entendiam e as buscavam e as buscavam com suas ações, tá? Então, basicamente é o seguinte: a gente pode colocar isso na nossa vida real, perguntando onde é que está a nossa hierarquia das coisas que a gente está buscando agora no momento, tá? Que ações eu estou buscando? Por quê? Aquilo ali realmente definitivamente importa? Eu estou hierarquizando as coisas na minha vida de maneira correta, de maneira prudente? Hum? Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente deve se perguntar, tá? O método socrático ele vai te ajudar a entender é, as ações que você está tomando e se aquilo definitivamente é importante para sua vida. Se aquilo definitivamente é importante para sua vida espiritual, para sua vida social, para sua vida profissional, aquilo é importante definitivamente para você como crescimento pessoal, tá? Então, assim, examinar a vida, examinar as ações, examinar a rotina, né? As omissões, né? Entender se, pô, eu tô vivendo inquieto, eu preciso sempre de um prazer, preciso sempre ficar olhando o celular, preciso sempre ficar olhando qual que é a última moda aqui das redes sociais, qual que é a última diversão. Assim, examinar essas coisas, tá? Examinar essas coisas, fazer esse exame de consciência vai te ajudar muito, tá? Entender onde é que está o seu erro, se você está sofrendo com essa assídia, se está sofrendo com essa preguiça, né? Definitivamente, olhar aquilo e perceber aquilo que é verdadeiramente importante na tua vida. Saber listar isso, né? Pegar um papel, uma caneta, tirar um tempo para meditar, colocar lá o que que é verdadeiramente importante na minha vida. Quais as motivações, né, para eu buscar aquilo que eu mais busco como fim último, né? Poxa vida, eu estou estudando para um concurso, né? Então, que coisas, né? Quais as motivações para eu buscar essa ação? Eu tô colocando isso em jogo, eu tô estudando bem, tô fazendo isso ou eu tô, pô, sempre postergando, né? Não, amanhã eu leio, amanhã eu estudo, amanhã eu faço isso, né? Fazer esse pequeno exame de consciência vai te ajudar muito também, tá bom? Tem uma frase muito importante, não sei quem falou, eu acho que é o Santo Agostinho. Acho que foi Santo Agostinho, né? Nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Esse sentimento de inquietude, de curiosidade é muito comum, né? Como a gente falou, é um sentimento de eu deveria estar fazendo alguma coisa, mas eu não tô. Eu deveria estar buscando mais as coisas de Deus, mas eu não tô. Deveria estar eh, fazendo bem, mas eu não tô. Isso vai te deixando magoado, vai te deixando entediado. Tá? E muito nessa conversa, muito nesse pensar muito e agir de menos, é que tá morando esse problema, né? Bom, muito dessa frase do Santo Agostinho também se passa por causa que a gente está repousando definitivamente naquilo que a gente falou da preguiça, uma aprovação das coisas mundanas, tá? E a gente tem que fazer esse exame de consciência, tá? A gente tem que fazer essa mudança, a gente tem que buscar a Deus, né? A gente tem que buscar uma vida que nos faça é, meditar mais, né? Do caminho que a gente está trilhando, para entender onde é que está Deus nisso tudo aí.
A gente tem que começar a olhar melhor para o nosso caminho para entender onde é que está Deus nisso tudo aí. Onde é que Deus está nisso aqui? Deus está fazendo o quê, né? Na minha vida. Deus está lá em cima na hierarquia ou não está? A partir dessas dinâmicas, a gente vai conseguir entender onde é que a gente está. E a partir disso daí, a gente pode ter, então, algum, algum bom direcionamento, tá? E se eu não estou buscando a Deus, eu não estou buscando nada de bom na minha vida, né? E aí, se eu não estou buscando nada de bom na minha vida, se eu estou com um fim último no meu computador, nas minhas contas de casa, meu coração vai ficar inquieto. E aí vai surgir esse sentimento de preguiça, de apatia e de assídia, tá? Então a gente tem que saber fazer o quê? Repousar o coração em Deus, nas coisas sagradas, né? O nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em Deus, tá? Então assim, aqui eu separei algumas perguntas bem legais para vocês fazerem, tá? Durante essa semana, meditações em exames de consciência, né? Que depois a gente vai entrar nisso, mas a confissão é muito importante também. Confissão é muito importante também, né? Mas assim, umas boas perguntas para vocês estarem fazendo, tá? Fazendo para vocês mesmos, tá? Querer buscar resolver esse problema, tá? Primeira, analisar, saber onde é que o teu coração está repousando. Teu coração está repousando onde? No dinheiro, nas contas, nos jogos, nas diversões, na gula, nas bebidas, em chegar em casa e comer aquela comida gostosa, ou tá na igreja, tá em Cristo, tá na comunhão, tá nas leituras sagradas, na leitura das Sagradas Escrituras, tá nas meditações do terço, tá nas meditações das novenas. Onde é que seu coração está repousando? O que está no centro da sua vida? Né? Analisar isso, tá bom? Verificar se você está diligente com a vida de oração. Tu tá fazendo mais do que pode? Tu tá cumprindo com os preceitos? Você está guardando os domingos? Você está indo nos dias de preceito na missa? Quarta-feira de cinzas, né? Você está indo, por exemplo, nas missas que são fora, né, do fim de semana, o sábado e domingo, que cumprem o preceito? Está fazendo mais do que você pode? Você está indo nas missas que não são no domingo ou no sábado, mas que são preceito? Está fazendo isso? Você está buscando começar uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Você está buscando enfeitar a sua casa com artefatos sagrados? Como, por exemplo, imagens, aqui, ó, imagens da Sagrada Família? Né? Está buscando preencher? Você está tentando decorar a sua casa para te deixar uma imagem, uma lembrança, um cheiro do céu? Você está tentando fazer alguma coisa assim? Ou você está rezando só um Ave Maria, um Pai Nosso e acabou? Né? Entender onde é que está a sua vida de oração, tá? Onde é que você está pelejando nesse exato momento e, se possível, aumentar a frequência. Aumentar a frequência e buscar isso e pedir a Deus, né? Pedir a Deus para te ajudar e principalmente rezar durante o trabalho também. Não precisa acender uma vela, não precisa ficar de joelhos, é acender. Às vezes uma oração boa para Deus é um trabalho bem feito. Um trabalho bem feito também pode ser uma oração. Mas assim, entender onde é que onde é que encontra a tua vida de oração nesse exato momento? É uma vida de oração que tá penosa, tá ruim, tá complicada, ou uma coisa que tá diligente, né? Que você tá fazendo as coisas da maneira certa, tá? Entender também uma coisa muito importante, analisar os pensamentos que você está tendo nos últimos dias, nas últimas semanas. Você tá ficando vagueando por pensamentos proibidos, indecentes, ou se você tá muito distraído, tá? Tô rezando o terço e eu tô me distraindo por causa do cachorro da vizinha. Ou porque eu imaginei e lembrei de alguma coisa muito errada, muito indecente, muito proibida, tá? A preguiça tem dessa, tá? A preguiça tem dessa porque, como a gente falou, é um pensar demais e um agir de menos, tá? Um pensar demais e um agir de menos. Então a gente precisa começar a entender onde é que os nossos pensamentos estão vagando. Começar a dar pequenas atitudes para eles, tá? Mas principalmente, entender onde é que estão os seus pensamentos, tá? Você está vagueando por pensamentos proibidos? Você está se distraindo demais? Isso pode ser um sinal de assídia e de preguiça, porque justamente aqueles que não se alegram com os prazeres espirituais vão procurar os corporais. Então, assim, esteja avisado, esteja atento, vigiai e orai, né? Vigiai e orai, né?
para você buscar sempre os prazeres espirituais acima dos prazeres corporais, tá? E justamente, né? Meditar, né? Pô, eu tô dando muita vazão para esses pensamentos crescerem na minha mente, então eu vou parar, vou buscar rezar mais, vou buscar fazer mais ejaculatórias ao longo do dia, vou buscar fazer algum jejum, alguma penitência. Também entender, né? E perceber e conseguir verificar se você está muito desanimado e inconstante na vida espiritual. Você não está rezando todos os dias e você não está se comprometendo a ter uma vida de oração, tá? Vou ser bem sincero, tá? Se você é católico e você não reza o terço uma vez ao dia, pelo menos, você está sofrendo muito provavelmente de assídia, tá? Você está sofrendo muitas vezes de assídia, tá? E você pode rezar o terço uma vez ao dia e também está sofrendo de assídia. Mas a questão é, tem que fazer as coisas, tá? Se você for deixar as coisas para fazer só quando você tem vontade, aí eu só lamento, meu caro, mas você ainda não superou o universo das sensações. Você tá sempre querendo sentir alguma coisa em troca. E aí, meu caro, as coisas não vão funcionar, tá? Então, assim, entender como é que tá a sua diligência com as orações. Você tá rezando todos os dias, você tá buscando ter uma vida de oração completa, né? Porque aquela pessoa que busca é, se sentir bem para rezar, ela vai ter o próximo problema, que é o seguinte: o desânimo da oração. Já não tem mais esperança nas orações, na vida e na misericórdia de Deus, tá? Esse problema surge justamente porque a pessoa ela acha que a oração ela tem que ser um método de via de troca, tá? Mas a via de troca está na própria contemplação da gratidão da vida, tá? E a gente vai falar isso um pouquinho mais depois, tá? Gratidão é um remédio contra a preguiça. A gratidão é um remédio contra a preguiça, tá bom? Bom, vamos lá. Medidas que a gente pode estar tomando então contra a assídia e contra a preguiça, tá? Primeiro, a confissão. Como eu falei pra vocês, a confissão é muito boa. Por quê? A confissão, né? A preguiça ela fala mais ou menos o seguinte: "Ah, meu Deus, eu não tô nem aí. Não tô nem aí, não tô nem aí". A confissão não. Ela fala o seguinte: "Olha, por meio do nosso pastor, o padre, o sacerdote, né? Unido a Cristo ali, né? Ele vai me perdoar e eu também tô querendo buscar meu arrependimento sincero". Então, de maneira arrependida, sincera, contrita, de fato, né? Contrita e atrita também, né? Eu estou buscando melhorar. Eu não quero isso para minha vida. E aí, por meio da penitência, o padre vai te mandar, o sacerdote vai te falar, por meio do jejum que você pode estar fazendo, por meio das orações, por meio de pedir a Deus, você está sinalizando: eu não quero isso para minha vida, então eu estou buscando uma vida fora da preguiça e da assídia, tá? Isso daqui também é muito importante. Muito, muito, muito importante, tá bom? Então, assim, busquem a confissão, tá? Busquem a confissão. Outra medida muito legal, perceber a tentação, os movimentos que o corpo está tendo ultimamente, né? Perceber as ações, né? E se questionar, né? Se questionar em especial, por exemplo, que objetivos de vida eu estou querendo levar, né? E se lembrar, né? Se lembrar do esforço que a gente pode fazer, né? E o que ele pode nos proporcionar. O que é mais favorável agora, a preguiça ou os prêmios eternos, né? Então, assim, colocar na balança, né? O que eu posso fazer e o que o meu esforço pode proporcionar, né? O que o meu esforço pode proporcionar? Isso daqui é uma maneira muito legal de a gente pensar, né? Listar mesmo, né? Perceber os movimentos, né? Pô, caramba, eu tô ficando preguiçoso aqui, né? E depois se lembrar do que o esforço pode nos proporcionar, né? O que prêmio que ele pode nos conceder, né? Talvez agora a situação esteja um pouco mais complicada, ter que levantar, ter que fazer, ter que rezar, mas assim, os prêmios disso depois tem que acender aquela chama, tem que deixar acesa essa chama para você querer buscar isso, né? Outra maneira muito boa é também reunir as suas forças, tá? E fazer a tua parte, tá? Fazer a tua parte de que maneira? Buscando se precisar vitamina, tá? Questão assim nutricional mesmo, tá? Buscar atividade física, tá? Faça a sua parte, faça atividades físicas, tá? Sofra um pouquinho na carne, tá? Sofra um pouquinho na carne, busque atividades físicas, busque sofrer um pouco, tá? E também, claro, faça a sua parte pedindo a Deus nas orações,
Deus, por favor, me dá a virtude da fortaleza, me dá a virtude da justiça, me dá a virtude da temperança. Preciso dessas virtudes, tá? Preciso rezar. Então, assim, faça a sua parte. Faça a sua parte, tá? O resultado de perder essa luta contra a preguiça nada mais é do que uma morte espiritual e um abandono de Deus. E abandonar a Deus é, consequentemente, a perda da alegria, tá? Então, assim, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Continuando, continuando sobre as curas, né, da preguiça, uma questão muito interessante também é a leitura das Sagradas Escrituras, mas principalmente uma meditação em relação à morte, tá? Uma meditação em relação à morte. Leitura das Sagradas Escrituras e meditação em relação à morte. Aquilo que você quer deixar de legado. Você está vivo agora, mas a gente nasce para morrer. Vivemos, né? Morreremos, mas aliás, vivemos, mas jamais morreremos, né? O que você está querendo deixar de legado, né? Para onde é que você cair, né? Você está meditando no céu ou no inferno? E principalmente, o que vai aniquilar a preguiça é o quê? É uma oração baseada numa esperança dos bem futuros. O que realmente aniquila a preguiça é uma oração baseada numa esperança dos bens futuros, tá? Então, assim, é uma pessoa que nesse exato momento ela sabe onde é que ela tá, mas que ela pensa, caramba, se eu rezar, Deus não vai me deixar na mão. É uma confiança profunda na providência divina. Uma confiança profunda na providência divina. Então, assim, isso é por meio da leitura das Sagradas Escrituras, leitura dos Salmos, leitura dos Provérbios, tá? E essa oração com confiança nos bem futuros, ela é algo que você pode tá fortalecendo através das orações diárias, né, aumentando a frequência, através de novenas e através do terço. Meditando bem, meditando muito bem, né, no terço, nos mistérios, no rosário. Tá? Analisando bem a vida dos santos, né? A Santa Edvix, São Maximiliano Kolbe, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Frei Galvão, São João Maria Vianney, tantos outros, né? São Thomas More, analisando, Deus nunca deixou eles na mão. Deus vai me deixar? Não vai. Entende? Então, assim, essa oração baseada, tá? Na esperança dos bens futuros vai aniquilar a preguiça. Porque a partir disso você vai entender, meu Deus, Deus tem tanta coisa boa reservada para mim. Então vamos lá. Vamos aprumar o corpo e vamos lá. Né? Vamos buscar, então, fortalecer e vamos lá. Vamos lá, vamos seguir em frente, tá? Isso é de fato que aniquila a preguiça, tá? Bom, meditar sobre a morte, como a gente falou, é lembrar que a gente vai estar submetido a um juízo e aí a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Se a gente mantiver isso na nossa mente, a gente não vai querer buscar as coisas temporais ilícitas, né? A gente vai querer buscar as coisas temporais porque a gente vai querer buscar, por exemplo, um prazer lícito, né? A gente vai estar buscando ali, comer ali uma coisa que realmente é gostosa, mas que, beleza, tudo bem, temperança e tudo mais, né? Mas ter sempre em mente a morte, o céu e o inferno, né? O medo do inferno tem que prevalecer sobre todas as coisas, sempre, tá? Sempre. Bom, como a gente falou, essa questão da oração dos bens futuros, né? Da esperança dos bens futuros, né? Ora et labora, né? Trabalhar para Deus e servir a Deus, né? É uma oração que tira a gente da apatia espiritual, que faz a gente acender a alegria, né? Só que é o seguinte, Caso a pessoa se sinta muito mal, só de já pensar no esforço, na concentração que ela vai ter que fazer em buscar essas orações, em buscar ter uma vida regrada, de uma vida espiritual, ela pode fazer o seguinte, ela pode começar com pequenas orações. Por exemplo, fazendo o sinal da cruz de maneira aleatória no dia a dia. Tô indo pro trabalho, né? Faço o sinal da cruz. Tô no ônibus, faço o sinal da cruz. Cheguei no trabalho, faço o sinal da cruz. Vai fazer uma reunião importante, faço o sinal da cruz. Reze para Deus, faça uma oração espontânea, né? Faça orações espontâneas também pedindo o fim do vício da preguiça, né? Tem uma oração do São Felipe de Neri, que é uma ejaculatória, que eu diria uma ejaculatória, é muito legal de fazer. Aí, na hora,
você troca o nome. Você bota o seu nome, por exemplo. É o seguinte: Senhor, não tira a tua mão sobre Felipe, porque senão Felipe vai te trair. Assim, fazer essas pequenas ejaculatórias, fazer o sinal da cruz, estar mais unido, se unindo mais com Deus no dia a dia. E você vai ver que essas pequenas ações espirituais vão começar a fazer você ascender. E quando você vê, você já está buscando muita oração, muita contemplação e muita meditação. E você nem se deu conta, porque é assim mesmo que funciona, tá? E por último, uma coisa muito importante: ter uma rotina equilibrada e separar um tempo para meditar, contemplar as coisas de Deus e agradecer. Gratidão é aquilo que vai matar também a preguiça. Tá? Gratidão e caridade. Tá? Gratidão porque você vai começar a agradecer por já ter chegado até aqui. Tá? Medita. Caramba, eu passei por aquilo, aquilo e aquilo. Mas eu ainda estou aqui. Eu estou vivo e eu ainda posso fazer muito bem. Né? Quando a gente se desespera, a gente tem que se lembrar do bem que a gente ainda pode fazer, né? O Padre Pio acho que falava isso, né? Quando a gente cair na desesperança, né? Vamos se lembrar o tanto de bem que a gente ainda pode fazer, tá? Então, assim, virtude da gratidão. Caramba, Deus me deu o dom da vida. Deus me deu esse pátio maravilhoso. Deus me deu o céu azul que eu tô enxergando, os pássaros, né? Então, assim, gratidão, tá? Reze, tá? Reze, né? Reze, peça isso. E também queimar incensos, queimar velas, tá? A aromaterapia que eles chamam, né? O aromoterapia, agora acho que é aromaterapia, tá? Não é nada gnose, tá? Não é nada esotérico. Coisa realmente assim, acenda uma vela, tá? Como a gente falei, decore a sua casa. Tenha espelhos, tenha flores, tenha plantas, tenha imagens sagradas, né? Tenha uma cruz, né? Tenha uma cruz, tá? E também fazer atividades que você gosta, tá? Eu acho que essas são as melhores dicas contra o vício da preguiça que eu podia listar para vocês. Foram 30 minutos de vídeo, passaram bem rápido, eu não estava imaginando isso, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre o vício da preguiça. Passamos só bem por cima, para ser bem sincero, tá? Eu não me aprofundei. Eu poderia ter me aprofundado, mas eu preferi falar mais sobre a cura do vício da preguiça, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.